Nós, nesse mês, adotamos uma série chamada Cristão Contagiante. Eu digo sempre que no Brasil, nós temos uma qualidade ruim de cristão, porque nós somos cristãos de vários segmentos, porém, falta aquele negócio de contagiar, falta aquele negócio, sabe, de vibrar, de inspirar. Cristão que não é cristão denominacional, não é cristão nominal, é um cristão que faz a diferença. Na Cibapa, eu tenho quase 11 anos, e durante a minha vida, não somente aqui na Cibapa, mas antes, e eu já perdi as contas de quantas vezes eu preguei em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pregar sobre fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder é você dizer literalmente que você acredita no Senhor e que você tem uma necessidade clara de viver o poder de Deus na sua vida. É você entender que a única forma de você ser inspirador, de você ser contagiante, é você ter um relacionamento com Deus. Eu não acredito que tenha aqui nesse auditório alguém que conscientemente decide ser mole, ser fracassado, ser desanimado, ser sem vigor, sem expressão. Quando eu me converti, meu pastor, o pastor Jabes Nogueira, ele dizia: não seja um crente chuchu. E eu disse: que é crente chuchu? Aí procurei o pastor e eu às vezes perguntei para ele: pastor, o que é crente chuchu? Ele disse: é o crente sem sabor algum. Ele se amolda às circunstâncias da vida. Ele não tem identidade, ele não sabe o que ele é um camaleão, ele se amolda às circunstâncias, ele não tem uma identidade baseada em princípios e valores. Paulo está dizendo assim: queridos, fortaleça-se no Senhor. Não é fácil ser cristão numa sociedade pós-moderna como a nossa, onde tudo é relativizado, onde tudo há uma possibilidade de negociação. Agora, como é que nós podemos ter mais força? Como é que nós podemos ser um cristão contagiante? Como é que nós podemos ter uma força que contagia? Deus não espera de maneira nenhuma que eu seja um super crente ou um super homem. Ao contrário, nós só teremos força e vigor, só seremos contagiantes se nós entendermos aquilo que nós estamos falando durante toda esta série. Conheça, querido, e reconheça as suas fraquezas. Quando nós tomamos a liberdade de conhecer e reconhecer a nossa fraqueza, nós sabemos os perigos que nos cerca. Quando você não se vê assim, você começa a perecer. Conhecer e reconhecer as fraquezas faz com que seja gerado em nós dependência de Deus. Eu não conheço ninguém, mas ninguém que tenha um conhecimento claro daquilo que ele é, das suas inclinações, das suas limitações, das suas pedengas, das suas mazelas, e caia. Só cai aquele que se sente forte. Só cai aquele que acha que dá conta de vencer perto do perigo. A pessoa arrogante entre si, autossuficiente, altivez. Pessoas que acham que é incapaz de errar. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí ele responde assim: pois eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olhe bem, eu quero desafiar você a pensar o seguinte, querido: quem não encara, quem não lida com as suas fraquezas, tem sua força drenada e enfraquecida. Ninguém cai porque pensa que é fraco. Você já imaginou isso? Não, ao contrário. Eu costumo olhar nos anúncios de jornal sobre carros, e eu acho tão engraçado, porque lá se coloca assim, carro ano tal, 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 único dono, mulher. Por quê? Aí perguntei para um e para outro as mais diversas opiniões, mas geralmente são as mulheres que tomam mais cuidados no trânsito.
elas não arriscam tanto quanto nós homens arriscamos. Aí você diz, não, eu sei que tem um homem que está dizendo assim, não a minha, pastor, a sua exceção, não estou trabalhando com exceção, ok? Mas a maior parte das mulheres, elas tomam mais cuidado na velocidade, no entrar na rotatória, porque a pessoa, ela entende, ninguém cai porque pensa que é fraco, cai porque pensa que é forte demais, cai porque não cuida, não vigia segundo as suas fragilidades. Uma força contagiante, querido, é fazer com que você entenda que não deve ignorar a sua humanidade. Eu não devo ignorar as minhas fragilidades, as minhas inclinações. Ignorar que você é humano, ignorar que você é limitado, que sua carne nunca melhora e que o seu inimigo não vai desistir de você. Ignorar, querido, todas essas coisas não faz de você uma pessoa forte, faz de você uma pessoa burra. Porque você ignorar a sua fragilidade, ignorar a sua vulnerabilidade, ignorar a sua fraqueza, sobre a égide de que você é crente e de que praga alguma chegará à tua tenda, faz com que você quebre a cara. Ao contrário, conhecer e reconhecer a sua fraqueza te empurra para a dependência de Deus. Quem é a pessoa que mais ora? É a pessoa que sabe que precisa orar, porque se não tiver em oração, ela vai cair. Quem é a pessoa que lê a palavra de Deus? É aquela que sabe que se ela não manter uma disciplina de leitura da palavra, ela começa a ser seduzida por espíritos assediadores, que suga a sua força vital e faz dela apenas um instrumento de religiosidade, mas como sepulcro caiado, sem vida. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E como ela se manifesta? Ela se manifesta trazendo vitalidade, vigorosidade a você. Se você está sem força para ler a Bíblia, se você está sem força para ler a palavra, se você está sem força para orar, se você não tem interesse mais na casa do Senhor, querido, você se rendeu a uma das propostas malévolas de Satanás, em achar que você não precisa de Deus. Pastor, traduza isso que eu não entendi. Força contagiante faz com que você precise conhecer e reconhecer as suas fraquezas, mas você precisa voltar a crer em um negócio chamado pecado. Confesse seus pecados ocultos e mude de vida. Não dá para ter relacionamento com Deus com pecados sem serem confessados. Davi sabia disso, e no Salmo 32, versículo 3, ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, e o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha só que tristeza. Davi começou a fazer uma leitura de como ele estava sem vigor, sem força, como o seu corpo padecia, porque é uma expressão latim chamada mene sane corpore sane. Se a sua mente estiver sadia, seu corpo estará sadio, mas se a sua mente estiver doente, todo o seu corpo estará doente, e toda a sua vida será uma bagunça. E a bagunça, ela não vem por causa de influências negativas, mas porque você saiu do centro da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas ela que é para todos, mas nem todos experimentam. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele estava fora do centro da vontade de Deus. E uma das coisas que mais enfraquece uma pessoa são pecados. Pecados ocultos, pecados não confessados, suga a nossa força tremendamente. Quando você encontra alguém e aí você vê que ela está arrasada, ela está desanimada, ela está com problema nessa área, e aí ela conta um monte de situação, e você fica só olhando para a cara dela e pensando assim: quando que ela vai me contar o pecado? E aí ela começa: por que o mundo todo está contra mim? Por que minha esposa? Por que meu filho? Você fica olhando assim. E o pecado suga de nós a motivação, afeta o físico diretamente,
E ao tratar sua vida e deixar o pecado, você voltará a ter força na alma. Quando você decide viver uma vida espiritualmente com Deus, você não se esconde atrás dos problemas, você enfrenta os problemas, porque o seu Deus é maior que os seus problemas. Você não justifica a anomalia espiritual que você está vivendo. Ao contrário, sua força espiritual aumentará à medida que você deixar de alimentar a sua carne. Chega uma criatura e diz assim para mim: pastor, eu estou com problema nessa área. Aí eu perguntei: o que é que você ouve? Que tipo de música você ouve? Que tipo de literatura você lê? Com quem você conversa? Não tem como você ressuscitar, porque você é o que você lê, você é o que você ouve, você é o que você vê. Se você não entender que a sua força espiritual ela vai aumentar à medida que você deixar de alimentar a sua carne, então, querido, não será Deus, será você que dirá: basta! Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Uma força contagiante é aquela que conhece e reconhece as suas fraquezas. É alguém que resolve tratar claramente que ela precisa confessar seus pecados ocultos e mudar de vida. E a terceira característica, querido, ele trata suas emoções e se mantém saudável diante de Deus. Gênesis 37:4 conta um pouco da história que nós pregamos esses dias. O texto sagrado diz lá em Gênesis sobre José: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais de José do que do deles, odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Os irmãos de José interromperam a amizade com José. Eles odiaram José por causa da preferência, por causa da amizade que Jacó tinha com José. Você entende isso? E eles já não conseguiam encarar José olho no olho, porque eles odiavam José em função daquilo que o pai exalava de sentimentos e amizade com José. Queridos, entendam uma coisa: ciúme, inveja, ódio, falta de perdão, mágoas, rancores, medos, são feridas do coração que deixam você desmotivado em tudo. São sentimentos que te levam para um abismo que chama outro abismo. E quando você se permite ser levado por esse sentimento de falta de perdão, de ódio, de rancor, de medo, justificando esses sentimentos, é porque você não quer curar-se. Você não quer que Deus te cure. Você quer justificar que você odeia porque fulano fez isso com você, que você tem medo porque você sofreu isso. A Bíblia diz que lançando as coisas que para trás ficam, eu prossigo rumo à carreira que está me proposta em Cristo Jesus. Cristianismo não é religião, cristianismo é a esperança, é a manifestação da graça de Deus em você, por você, para que você seja uma nova criatura, não baseado em princípios humanos, mas baseado no relacionamento de fé que Deus tem com você. Pastor, eu sei de tudo isso, que eu já nasci no lar evangélico, eu sei de tudo isso, eu oro, mas eu não consigo. Então olhe para cá, querido, seja forte, que eu vou dizer uma coisa para você. Procure um psicólogo. Se você não consegue trilhar uma vida saudável pela fé, procure um psicólogo. Já fui, pastor, só gastei dinheiro. Então procure um psiquiatra. Um medicamentozinho faz bem também. Talvez você precise. Qual é o problema? É por isso que a gente tem tantos psicopatas e doentes dentro da igreja. Gente que está com a cabeça pinel e quer descontar com Deus. Chega assim, querida, assim, ó, entenda: eu não controlo, eu sou ciumenta demais, eu sou ciumento, eu sou possessivo, eu tenho medo, eu não consigo perdoar. Você precisa de tratamento, queridão. A fé vai lhe ajudar.
A fé não é para você deixar você doida, nem paranoica. A fé é para abrir o seu coração e dizer o seguinte: fé é fé, ciência é ciência, religião é religião. E se você é um espírito de confusão, procure um profissional para arrumar as suas emoções, para que você não seja engolido e refém desses sentimentos. Pastor, a fé resolve. É por isso que muita gente está matando o outro. A fé resolve, eu não tenho dúvida, mas problema de cabeça é problema de cabeça. E você precisa descobrir isso. Quando nós entendemos isso, nós entendemos também que uma forma de eu andar na força do Senhor, uma força contagiante, é sempre andar bem acompanhado. Veja o que diz 2 Reis, capítulo 2, versículo 6, diz: em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir. Então eles partiram juntos. Eu quero destacar um negócio aqui, querido, aqui ó. Posso falar de mim? Vocês aguentam? Diz aí amém. Eu comecei a minha vida cristã bem, andando com gente de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Aí ó, minha fé cresceu. Aí logo eu queria evangelizar, eu queria a palavra e tudo. Um momento da minha vida, eu deixei de andar com esses homens de Deus e comecei a andar com gente dentro da igreja que não era de Deus. E aí eu comecei a beber dentro da igreja. Eu comecei a andar em lugares que eu não deveria andar com gente da igreja. Há um dito popular que diz: me diga com quem tu anda e eu digo quem tu és. Esse negócio de você dizer o seguinte: não, eu tenho a minha cabeça, ninguém faz a minha cabeça. Se você não anda com quem não presta, você também não presta. Doeu? Me perdoe. Mas se você anda com gente que não tem princípio e palavras de Deus, você vai pensar como ela, porque você vive no meio dela. Elias decidiu, Eliseu não queria andar sozinho, e mais, o texto sagrado diz que ele fez a escolha certa de quem iria andar com ele, gente que iria fortalecer a sua vida, gente que andasse ao seu lado. E pasme, posteriormente, Eliseu fez mais milagres do que o seu mestre. Olhe para mim, seja forte. Abre o Facebook e você vê como é que a pessoa está. Tem um celular aí? Quem tem celular? Eu digo para não trazer celular, depois eu peço celular. A boca fala do que o coração está cheio. A gente vê pela rede social quem são suas amigas, quem são seus amigos. Como que você vai ter força contagiante? Como que você vai ter uma mente pura? Como que você vai ser bênção para a sua casa? Você está vazio, você está vazia. Há muito tempo que você perdeu alguma coisa de Deus na sua vida. Ande com os fracos para socorrê-los, e ande com os fortes para ser fortalecido. Essa é a temática de Deus. Eu ando com os fracos para ser bênção na vida deles, e eu ando com os fortes para ser alimentados por eles. Nós invertemos o quadro. Deus não pode restaurar a minha casa, não pode restaurar a minha vida, não pode restaurar a minha caminhada, se eu não pagar o preço de dizer não para tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, e olhar para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus meu Senhor. Vida cristã é uma vida onde você gera discípulos, porque você é discípulo. João capítulo 15, versículo 8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ei, você é discípulo do Senhor.
E você foi chamado para fazer discípulos e não apenas repassar religião. A Bíblia diz que melhor que seja 2 do que 1, mas me diga com quem tu andas. Da mesma forma que eu perdi o foco e eu comecei a morrer, eu comecei a andar com pessoas que eram líderes religiosos, mas meu noivado acabou, a igreja começou a imar, eu comecei a criticar todo mundo, criticar a igreja, criticar os líderes. Eu achava que o problema estava nos outros, era uma questão de ótica. Os homens, ou seja, o homem natural discerne as coisas naturais, mas é o homem espiritual que discerne as coisas espirituais. Pessoas honestas não andam com pessoas corruptas. Pessoas íntegras não andam com pessoas que não querem viver integridade. Pessoas limpas não querem andar onde tem sujeira, porque a Bíblia diz que quem é limpo, limpe-se mais, e quem é sujo, suje-se mais. Por isso, fuja das más influências e companhias. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Sua força também será medida pelas pessoas que estão à sua volta. Agora olha a síndrome da burrice. Pastor, fulano é cabeça. Pastor, o senhor é cabeça. Cabeça tem pescoço. Cabeça não se move só. O problema não é a cabeça, o problema é o pescoço. E a gente precisa entender isso. Mantenha um coração puro de aprendiz diante do Senhor. Para ser fortalecido é necessário você aprender e reter o que é bom. Eu quero terminar minha palavra dizendo para você, querido, peça a Deus por mais fé. Não saia daqui nessa noite da mesma forma que você entrou. O que está faltando na sua vida? Você nasceu no lar evangélico, você conhece a palavra, mas os apóstolos disseram para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, aumenta a nossa fé, porque nós a perdemos. A fé pode e deve ser buscada, porque a nossa vida só é fortalecida pela fé, e ela pode e deve ser alimentada e fortalecida. Só assim você vai crescer de fé em fé a cada dia. Mantenha a sua fé e o seu foco em Jesus Cristo. Deixe de axiologia, sintologia e bestialidade. Deus quer dar o melhor dele para você, e você sabe disso. Mas a Bíblia diz lá em Marcos 11:22, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. A palavra do Senhor diz que Jesus olha para os discípulos em Marcos 11:22 e diz assim para você, aquilo que Ele está dizendo hoje: tenha fé em Deus. Não é fé na igreja, não é fé em homem, fé em Deus, porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Sua fé o guiará, querido, protegerá, sustentará, fortalecer em todos os momentos. Quando eu percebi a burrice que eu estava fazendo, eu ainda estava na cidade do Recife, saí e fui para o Rio de Janeiro, e a primeira coisa que eu fiz foi dobrar os meus joelhos e dizer: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me ao menos como um dos teus empregados, Senhor. Eu tinha duas escolhas: uma, continuar com o meu coração duro, petrificado, e achando que os sermões era mais um discurso do pastor. Outro era pedir perdão a Deus, me reconciliar com Ele e passar a ter vida, e vida em abundância. E aí Deus restituiu tudo na minha vida. Perdi uma noiva, mas casei com um anjo chamado Lídia. Pedi a Deus uma igreja e Ele me deu uma catedral. Pedi a Deus uma mensagem e Ele me deu a oportunidade de pregar no Brasil inteiro, como fruto, como consequência de uma reconciliação com o Senhor. Para onde é que você vai? Para os braços do seu amigo e da sua amiga que hoje te apoiam, mas amanhã, quando você estiver na sarjeta, na pocilga, vai dar as costas para você? E qual porta você baterá, se só Ele é a porta da vida eterna? Deus é a nossa força e vitória. Sua carne
e sua fraqueza é a sua derrota, a quem você vai escolher? Não basta ser membro da Cibapa, não basta frequentar a Cibapa. Tem tanta gente lascada que está dentro da Cibapa, tanta gente que está arrebentada e diz assim: a culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é da igreja. Não, a culpa é sua, porque a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da palavra que ele te deu. E ele disse que te daria vida e vida em abundância. Se você não está desfrutando de vida, não é culpa dele. Ao contrário, a palavra dele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem é o pai que não acolhe um filho arrependido? Qual é o pai que não quer reconciliar-se com o seu filho e viver dias de comunhão e celebração? E qual é o filho que não precisa do abraço de um pai? Deus é o seu pai, amém? Deus é o seu amigo, Deus é a sua ponte, Deus é o seu passaporte para dias de paz nesta terra. Mas a decisão é sua.